No mundo de One Piece existem inúmeras Akumas no Mi bem fortes e bem apelonas, mas que o seu usuário é extremamente fraco. A culpa disso é porque eles confiam muito no seu poder e deixaram de treinar fisicamente, como por exemplo treinar o Haki ou seus próprios corpos, e isso fez com que eles fossem derrotados por usuários de Akuma no Mi, só que com seus corpos treinados, com os Hakis ali no talo, que eles pudessem utilizar. São desses personagens que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver 5 Akumas no Mi que são extremamente fortes, mas que os seus usuários são fracos. E muito disso é porque eles dependem muito do seu poder e não treinaram ali os seus corpos nem os seus Hakis, e isso fez com que eles fossem derrotados facilmente. Eles não são fracos em todos os sentidos, alguns sim, outros não, mas eu vou falar especificamente de 1 ou 2 pontos que fizeram com que eles fossem derrotados facilmente. Nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida e se inscreve aqui no canal, porque se você não fizer isso, você vai pro mundo de One Piece e vai comer um Akuma no Mi extremamente forte, mas vai continuar sendo fraco, porque você não deixou o like aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreve no canal e agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira da lista é a Gasu Gasu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que foi comida pelo Caesar Clown e que permite ele criar, controlar e se transformar em qualquer tipo de gás à vontade, principalmente em gases venenosos e inflamáveis. No caso dos venenosos, se uma pessoa lutar contra ele e não se preocupar com o veneno e acabar inalando ele, ela vai morrer. Enquanto aos gases inflamáveis, ele pode explodi-los para dar dano nos seus adversários. Além disso, sendo uma Logia, ele pode manter uma forma gasosa para que ele possa flutuar no ar e também para que ele possa entrar em locais que uma pessoa normal não pode entrar, como por exemplo, embaixo de uma porta. Além disso, ele também pode controlar a densidade daquele gás, fazendo ele ser denso o suficiente para que ele possa carregar ou segurar objetos na sua forma gasosa. Ele também pode controlar outros gases que ele não criou, como por exemplo o gás oxigênio, que ele pode retirar de um determinado local e fazer com que as pessoas não possam respirar. Foi esse poder que ele utilizou para lutar contra o Luffy e para derrotar o Luffy uma primeira vez. E por isso, essa Akuma no Mi é bem apelona. Mesmo com sua Akuma no Mi bem forte, o Caesar ainda fazia experimentos com ela para aumentar ainda mais o seu poder, adicionando outros gases que ele não tem para ele se tornar muito mais letal do que ele já é. Outras habilidades que essa Akuma no Mi dá para ele são ele poder fazer uma espada de fogo que ele pode cortar e queimar os seus adversários ao mesmo tempo, e que ele também possa lançar feixes de gás pela sua boca, assim como o Frank lança os seus raio lasers e o Kizaru também. Agora, por que o Caesar é fraco mesmo com uma Akuma no Mi tão forte quanto a dele? Primeiramente é que ele depende muito do seu poder. Sem ele, ele é extremamente fraco. E depois que ele não é um lutador, ele é um cientista, mas ele se meteu em uma luta. E se ele se meteu em uma luta é porque ele sabia que poderia vencer com seu poder, mas ele só manteve vantagem enquanto ele poderia retirar o oxigênio de um local e assim fazer com que seus adversários não pudessem respirar. Quando isso acabou, quando as pessoas conseguiram subjugar isso, ele acabou sendo derrotado facilmente. Um exemplo é a batalha dele contra o Luffy. No anime, essa batalha foi muito mais difícil para o Luffy, mas no mangá, o Luffy derrotou ele facilmente. Então é por isso que ele tá nessa lista aqui, tendo uma Akuma no Mi bem apelona, mas ele sendo bem fraco. A próxima da lista é a Hebi Hebi no Mi modelo Yamata no Orochi, que foi comida pelo Orochi, o Shogun do país de Wano. Ela é uma Zoan mítica que permite ao seu usuário se transformar parcial ou totalmente em um Yamata no Orochi, que é um dragão serpentino que possui 8 cabeças. Aparentemente, o usuário pode controlar a quantidade de cabeças que podem brotar do seu corpo, com um total de 8 no limite, e eu tô falando ali na sua possível forma híbrida.
como seus poderes ainda não foram revelados, a gente pode pegar os poderes da mitologia para jogar para ele. Um deles é que cada cabeça possa controlar um elemento, o que tornaria essa Akuma no Mi bem apelona. Outra das habilidades que poderia ser especial dessa Akuma no Mi seria que o usuário só pode morrer quando todas as suas cabeças forem arrancadas ao mesmo tempo, assim como acontece na mitologia. E se isso não acontecesse, as cabeças iriam se regenerar mais uma vez e o usuário não iria morrer. Ou então, ele poderia ter 8 vidas com essas 8 cabeças, e cada vez que ele fosse morto, uma cabeça diminuiria e ele perderia uma vida, com um total de 8 vidas. Então essa Akuma no Mi, seguindo as lendas, pode ser uma Akuma no Mi bem apelona, só que ela tá na mão do Orochi, logo do Orochi, que é o cara mais covarde de todo o país de Wano. A gente sabe que o Orochi é um bundão e que ele nunca pegou em uma espada para lutar. Ele tomou o controle do país de Wano juntamente com o apoio do Kaido. Se não fosse por isso, ele não teria conseguido. Se sua Akuma no Mi conceder poderes para ele, que nem os das lendas, ele se tornaria ou ele é muito mais dependente do seu fruto do que qualquer outra coisa, porque ele não conseguiria morrer enquanto suas 8 cabeças não fossem arrancadas. E por isso, e esse é o fator que faz com que ele não treine e que ele não evolua fisicamente para se tornar muito mais forte. Agora imagine esse poder na mão de uma pessoa que é extremamente forte e que, por exemplo, essa pessoa tem ali um poder kamikaze, que no caso ela se mate para matar o seu inimigo. Se ela tivesse essa fruta, ela poderia voltar à vida depois de morta, porque suas cabeças não teriam sido arrancadas. Ou, se ele perdesse uma das cabeças por uma vida, ele ainda teria 7 vidas para poder utilizar esse poder. Então, nas mãos de outra pessoa, essa Akuma no Mi se tornaria muito mais forte do que nas mãos do Orochi. A próxima da lista é a Numa Numa no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em lama à vontade, se tornando um homem pântano. Ela foi comida pelo Caribou. Assim como todas as Logias, ataques normais não vão funcionar no usuário da Numa Numa no Mi, mas, diferente das outras, que deixam os ataques passarem pelo seu corpo, a Numa Numa no Mi absorve esses ataques em pântanos que o usuário pode criar. Pântanos esses que são quase sem fundo, com espaço ilimitado para que o usuário possa armazenar tudo aquilo que ele quiser, inclusive armas ou pessoas. Armas para que ele possa utilizar depois em batalha e pessoas, como ele estava fazendo lá na Ilha dos Tritões capturando as sereias. Ele também pode utilizar toda a lama que ele pode criar para sufocar seus adversários, cobrindo a cabeça deles com lama ou até enchendo a boca deles com esse mesmo elemento. Por mais que sua Akuma no Mi seja extremamente forte, e é muito culpa disso o Caribou depender desse poder, isso deixou ele suscetível a usuários de Haki, que podem atingir ali o seu corpo verdadeiro e dar dano nele. Com seu poder, o Caribou achou que não precisaria mais treinar o seu corpo e nem os seus Hakis, e uma pessoa que faz isso e entra nos mares da Grand Line pode acabar morrendo. Ele teve sorte que ainda não morreu, mas ele já foi derrotado pelos Mugiwaras e foi até capturado, já apanhou pro Pekums, pro Jinbe e até pro X-Drake. Tudo isso porque eles eram usuários de Haki, e o Caribou estava dependendo só do seu poder. Então a gente pode dizer que o Caribou é basicamente um saco de batatas, com um poder bem apelão, mas que não pode ser utilizado em batalha, porque ele é fraco. Continuando, nós temos a Kage Kage no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que foi comida pelo Gecko Moria. Ela permite ao seu usuário ou dá para ele a capacidade de manifestar e controlar sombras à vontade, tanto a sua própria sombra, quanto a sombra que ele rouba de outras pessoas. Com esse poder, o usuário pode manifestar sua própria sombra em uma forma física e fazer com que ela lute contra os seus inimigos. Essa sombra é basicamente o poder de uma Logia, porque se a gente for comparar, enquanto ela consegue atacar os seus adversários, ela também é imune a ataques físicos, por ser só uma sombra. Ela também consegue mudar de forma e tamanho, assim como o usuário quiser, e também pode trocar de local com o usuário para que ele possa evitar danos físicos. Como exemplo, nós temos o Moria sendo atacado por alguém.
ele pode basicamente trocar de local aquela parte que ele foi atacado pela parte da sombra, e a sombra vai tomar todo aquele dano. E como ela é imune, esse dano vai ser ineficaz. Então essa Akuma no Mi é bem apelona. Além do fato dele também poder trocar totalmente de local com a sombra, para ele tipo se teleportar para outro local. Essa Akuma no Mi dá uma gama enorme de habilidades para o seu usuário. E eu não cheguei nem perto porque o usuário pode ainda roubar a sombra de outras pessoas e utilizar em corpos mortos para criar um exército de zumbis. E ele também pode utilizar essas sombras dentro do próprio corpo, para aumentar em muito os seus poderes e as suas habilidades. Agora, por que o Mori é fraco com uma Akuma no Mi tão apelona quanto a dele? É exatamente por isso, por ela ser apelona, que ele se tornou fraco. Porque ele ficou preguiçoso, dependeu muito do seu poder e parou de evoluir fisicamente. Para ele só bastava ele ordenar ali o seu exército de zumbis a atacar os seus adversários e estava tudo resolvido. Ele estava planejando utilizar só o seu poder para se tornar o rei dos piratas, só que ele acabou sendo derrotado e não conseguiu. Toda essa falta de treinamento fez com que ele perdesse pro Luffy lá em Thriller Bark, pro Jinbe lá na guerra de Marineford e depois no pós-guerra pro Doflamingo, deixando de ser um Shichibukai. Mas a maior fraqueza do Moria foi não conhecer todas as habilidades que a sua Akuma no Mi dá para ele, como por exemplo o aprimoramento que as sombras dão para os corpos vivos. Ele não identificou que o Luffy estava utilizando isso no Nightmare Luffy, só percebeu depois que as sombras saíram do corpo do Luffy. E quando ele tentou utilizar esse poder com 1000 sombras, o seu corpo não conseguiu, não aguentou toda aquela pressão e ainda assim, mesmo ele se tornando muito mais forte e apelão, ele ainda foi derrotado. Se ele tivesse treinado essa técnica com 1000 sombras e tivesse feito o seu corpo aguentar toda aquela pressão, ele se tornaria bem forte, ele teria derrotado o Luffy facilmente e poderia até bater de frente com o cara que ele quer derrotar, que é o homem ou a criatura mais forte do mundo de One Piece. Por último, nós temos a Bisso no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que foi comida pelo Charlotte Cracker e que permite ao seu usuário criar e controlar biscoitos à vontade. Essa Akuma no Mi é bem apelona porque ela permite ao seu usuário criar quantidades quase que infinitas de biscoitos, precisando só bater palmas para isso. Com esses biscoitos ele pode criar soldados ou armaduras extremamente fortes e resistentes o suficiente para tancar um Gear Third do Luffy e só caírem para um Gear Force. Só que esses biscoitos possuem uma fraqueza, que no caso é a água. A água amolece eles e eles perdem a resistência com isso, podendo ser destruídos facilmente ou até podendo ser ingeridos. Essa fraqueza a Nami descobriu e só com ela o Luffy conseguiu vencer. Mas por que ele tá nessa lista sendo um comandante de Yonkou bem forte e tendo uma Akuma no Mi dessa bem apelona? É porque ele é muito dependente da sua Akuma no Mi também. Ele mesmo falou pro Luffy que não gosta de sentir dor, nem a pontada de uma agulha ele não gosta, e a gente infere disso que ele tem uma resistência bem baixa, e por isso que ele se esconde dentro dos seus bonecos super resistentes. Quando Luffy jogou ele a muitos quilômetros de distância contra seus próprios bonecos super resistentes, ele não conseguiu mais se levantar e continuar lutando. Agora, se a gente pega um Katakuri e bota no mesmo local que o dele, eu acredito que o Katakuri teria conseguido se levantar. Da mesma forma que o Luffy e o Katakuri batalharam e depois os dois conseguiram levantar, eles não tinham danos sérios. O Cracker foi derrotado com um só ataque e depois nem voltou para continuar lutando. A gente não sabe nem o que aconteceu com ele. Mas por ter a resistência baixa, ele tá aqui nessa lista com um Akuma no Mi bem forte, mas sendo fraco fisicamente. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Quais das Akumas no Mi que eu citei aqui vocês concordam que são extremamente fortes, mas que o seu usuário é fraco? E qual outra que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer até uma parte 2 desse vídeo aqui. Aproveita para já deixar aquele likezão e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Toda semana tem vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos de Akumas no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!